Oi, vamos para o nosso quinto bloco. Estamos examinando as espécies tributárias. Vimos os impostos, a partilha das competências em relação aos impostos, as taxas, e agora vamos para as contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo que pode ser exigido quando houver a realização de uma obra pública e desta obra pública resultar na valorização da propriedade imobiliária do contribuinte. Então, reparem aqui o seguinte, não é apenas a realização da obra que autoriza a contribuição de melhoria. Por quê? Porque existem obras públicas que, em vez de valorizar o imóvel, desvalorizam. Então, aqui, a contribuição de melhoria, ela poderá ser exigida quando o contribuinte, que é proprietário de um imóvel, que foi beneficiado com a realização da obra, porque o seu imóvel passou a ter um valor maior por conta da obra. Imagine uma casa situada numa rua que não tem pavimentação e depois essa rua é pavimentada e asfaltada, vai haver uma valorização da propriedade. Então, sobre a valorização da propriedade, é possível exigir a contribuição de melhoria. Depois temos os empréstimos compulsórios. Tem o nome de empréstimo, mas é um tributo, tá? É um tributo instituído por quem? Pela União. Então, apenas a União é que tem competência para instituir os empréstimos compulsórios. E são conhecidos os empréstimos como tributos restituíveis. Por quê? Como o próprio nome está dizendo, é empréstimo. Os recursos ingressam aos cofres da União e necessariamente a lei que tiver instituído o empréstimo deverá prever a forma de devolução. O empréstimo compulsório depende de lei de natureza complementar. Logo, nunca poderá ser instituído por medida provisória. Então, o texto constitucional indica as duas situações, os dois casos em que o empréstimo compulsório pode ser instituído para o atendimento de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E aí nós vimos que nesta situação o empréstimo compulsório não precisará observar nem a anterioridade de exercício financeiro e nem a anterioridade mínima de 90 dias. Mas o empréstimo compulsório também poderá ser instituído para investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, são estas, e neste caso do investimento público, precisará observar tanto a anterioridade de exercício quanto a anterioridade mínima de 90 dias. Depois nós temos as contribuições, que aqui o sistema é bem mais complexo, pessoal. Por quê? Porque nós temos uma divisão aqui das competências tributárias para a instituição de contribuições. O ente que detém a maior competência, como não poderia deixar de ser, é a União. Por quê? Porque a União, lá nos termos do artigo 149, caput e parágrafo 1º e artigo 195, a União vai poder instituir contribuições sociais, contribuições de seguridade social, e aqui, e eu estou falando isso porque está no slide, e vocês vão ver, essas contribuições de seguridade social, elas estão previstas lá no artigo 195, mas tem, embora não estejam na parte relativa ao sistema tributário, essas contribuições têm natureza tributária. E elas, as contribuições de seguridade social, como nós vimos antes, sujeitam-se exclusivamente à anterioridade especial de 90 dias. Tem que ser contribuição de seguridade social para ficar sujeita à anterioridade especial de 90 dias. Porque a União, além da contribuição de seguridade social, também pode instituir uma contribuição social. Tirando a especificidade da seguridade, quando a União atuar na ordem social, implementando os objetivos
previstos no texto constitucional, lá no artigo 193, para custear a sua atividade, ela poderá instituir um tributo que terá natureza jurídica de contribuição social. Professor, teria algum exemplo de uma contribuição social que não é para a Seguridade Social? Sim. Contribuição ao salário educação. Está prevista esta contribuição no artigo 212 da Constituição. É uma contribuição que as empresas são obrigadas a recolher e os recursos são destinados ao financiamento do ensino fundamental público. Então, trata-se de uma contribuição social, mas não é para a Seguridade Social. Então, qualquer aumento que houver nessa contribuição ao salário educação precisará observar a anterioridade de exercício financeiro e a anterioridade mínima de 90 dias. Por quê? Repito, porque não é de Seguridade Social, mas sim social. Por isso que eu faço a distinção entre contribuições de Seguridade Social, que são aquelas destinadas à saúde, previdência e assistência social, e contribuições sociais. Quem pode instituí-las, repito, é a União. A União também pode instituir a chamada contribuição previdenciária própria, que eu falei no início das nossas aulas. Assim como a União pode instituir a contribuição para o custeio do seu regime próprio de previdência, também os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão fazê-lo. Então, essas contribuições previdenciárias próprias também vão sujeitar-se à anterioridade especial de 90 dias. A União, além disso, poderá instituir contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS. Contribuição sobre bens e serviços é a novidade da reforma tributária que está prevista na Lei Complementar 214 de 2025, que vai substituir alguns tributos que depois nós vamos comentar. A União também possui competência tributária para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, sempre que a União atuar como agente interventor e regulador da atividade econômica para financiar a sua atividade, ela poderá instituir uma contribuição que terá a natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico. A União também possui competência tributária para instituir contribuições no interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, essas contribuições são as contribuições que a União institui em favor dos órgãos responsáveis pela fiscalização de profissões legalmente regulamentadas. O engenheiro deve recolher a anuidade lá para o Conselho de Engenharia, o arquiteto para o Conselho de Arquitetura, o médico para o Conselho de Medicina, o odontólogo para o Conselho de Odontologia e assim sucessivamente. Essas anuidades exigidas pelos conselhos de fiscalização profissional, exceto as da OAB, elas possuem natureza tributária. Tá, professor, então quer dizer que um conselho, a anuidade que ele cobra é um tributo? Sim, é um tributo. E ele poderia aumentar esse tributo sem lei? Não, é um tributo. Precisa observar o princípio da legalidade. E a anterioridade? Também, anterioridade de exercício e anterioridade de 90 dias. As exceções que nós referimos antes são apenas aquelas e para aquelas espécies tributárias. Todas as demais espécies tributárias vão sujeitar-se à anterioridade de exercício e 90 dias, ou, quando se tratar de contribuições de Seguridade Social, a anterioridade especial de 90 dias. A União, portanto, detém esta competência ampla tributária para contribuições
prevista no artigo 149, caput, parágrafo 1º e 195, contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, contribuições de interesse de categorias profissionais, contribuição sobre bens e serviços e contribuições para o sistema de seguridade social. Os estados e o Distrito Federal poderão instituir a chamada contribuição previdenciária própria para o custeio do regime próprio de previdência social. E os municípios? Os municípios também poderão instituir, juntamente com o Distrito Federal, a contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social e, além desta contribuição, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que eu comentei na aula anterior, porque como o Supremo entendeu que a taxa de iluminação pública não poderia ser cobrada, o legislador criou uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. E agora, com a reforma tributária, foi ampliada a competência dos municípios e do Distrito Federal para que tais entidades possam instituir uma contribuição para custear o serviço de monitoramento, segurança e preservação de logradouros públicos. Então vejam que a reforma ela acabou incluindo aí mais um tributo na competência dos municípios e do Distrito Federal. Então estas eram as espécies tributárias. Bem, e a reforma tributária, então, o que ela fez? Como eu disse no início da aula, foi prevista em uma emenda constitucional, depois regulamentada pela Lei 214, e prevê o quê? Prevê o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir, como eu disse antes, o ICMS e o ISS. E a contribuição, e o imposto sobre bens e serviços é de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Porque, repito, substituirá o ICMS e o ISS. E a União, por sua vez, detém a competência para a contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição sobre bens e serviços vai substituir o PIS, a COFINS e o PIS/COFINS na importação. PIS e COFINS é o nome de dois tributos que são considerados tributos, que são consideradas contribuições de seguridade social, tá? Estão previstas numa lei específica. Então esses dois tributos vão desaparecer e do seu lugar vai ser cobrada a contribuição sobre bens e serviços. Além disso, a emenda também passou a prever que o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, vai ser substituído pelo denominado imposto seletivo. Ainda em relação à reforma, e para finalizarmos essa aula, o que acontece? O IBS e a CBS, eu digo assim, são tributos gêmeos univitelinos. Eles têm os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculo, os mesmos contribuintes, as mesmas hipóteses de não incidência, as mesmas regras de imunidade, os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação e também submetem-se às mesmas regras de não cumulatividade e creditamento. Ou seja, são tributos exatamente iguais. E isto está previsto no texto constitucional, de acordo com a redação conferida pela emenda constitucional 132 da denominada reforma tributária. Então, com isso, nós encerramos mais esta nossa quinta aula.